Pessoal, que prazer imenso estar com vocês novamente. O pessoal vai se acomodando aí. É um momento, acho que para mim está sendo um momento único na minha vida, né, de poder estar novamente com vocês, pensando com muito carinho tudo que a gente fez e faz. É tudo pensado para vocês, para ajudar nas vendas de vocês, para melhorar o sprint na hora da venda ali, né? Mas também tem cultura, né? Tem uma organização. Esse ano é um ano muito especial para a Olympus, né? É o ano de 50 anos da Olympus, e 50 corridas por aí, né? Produtos que vocês estão recebendo na loja de vocês, né? Que está cada vez mais melhorando as vendas de vocês, né? Produtos de qualidade, produtos que entregam realmente o que é para um corredor brasileiro, né? A Olympus, ela nasce lá atrás, né? Um sonho, e aí isso se torna realidade. Passa-se por vários momentos onde a gente consegue colocar tecnologia, entender o público, né? A Olympus chegou nessa potência que é hoje porque ela escutou o corredor brasileiro, né? E isso é muito importante. É a mesma coisa vocês lá na loja, né? Quando vocês escutam os clientes que chegam na loja de vocês fidelizam aqueles clientes, aqueles clientes voltam para comprar com vocês, e é tudo um processo. E esse processo que a Olympus vem fazendo ao longo desses 50 anos é exatamente isso, né? Trazer o melhor, com o melhor custo-benefício do mercado, né? Democratizar o acesso à tecnologia e os produtos para vocês performarem melhor. Então, assim, é com muito orgulho que a gente faz esse momento com vocês, um momento de descontração, um momento de alegria, um momento de conhecimento, né? Isso acho que ninguém vai tirar de vocês. Isso vocês vão levar ao longo da vida de vocês também. Vão ter mais corpo na hora de falar com o cliente de vocês, vão ter propriedade ali para poder falar sobre um produto da Olympus, né? E esse momento é um momento exclusivo, é um momento que a gente tem um ícone, né, como o Vanderlei Cordeiro. Ele não só é um cara que performa-se muito bem, mas é um cara que está deixando um legado muito importante para todas as pessoas. Muitos corredores se inspiram, né, nessa pessoa, e a gente não poderia deixar passar esse momento tão maravilhoso que é, né, e justamente com um produto exclusivo feito para o Vanderlei, né, desenvolvido um tênis com todas as características de um tênis vencedor, né? A Olympus só aposta nos melhores. Isso é o mais importante. Então isso vai gerar muitas vendas para vocês depois também. Na hora de vender esse produto, né, é um souvenir, é um produto exclusivo, né? Então é usar esses argumentos para vocês fecharem as vendas de vocês, tá bom? Então assim, é um dos momentos que vocês devem levar no coração de vocês. Eu tenho certeza que milhões de pessoas queriam estar no lugar de vocês agora para participar desse momento. Então aproveitem, curtam o momento, perguntem, tá? Depois vocês querem prêmios? Sim! Prêmio vocês querem, né? Boa, legal. Né? Então assim, ó, é um momento, ó, o legado do Vanderlei que deixa na história, né? É super importante isso, e a gente poder trazer o Vanderlei para cá, para ele poder contar para vocês com a própria boca, né? E enaltecer cada vez mais tanto a Olympus quanto a história que o Vanderlei deixou, né? Está deixando para a gente, que isso é muito importante. Aqui eu não vou me aprofundar aqui, porque depois tem uma história muito legal ali, vai ser contada, tanto por ele, tem um vídeo também que o Caio fez com todo carinho, que vocês depois vão receber na loja de vocês, mas aqui marca, né, toda a trajetória do Vanderlei Cordeiro, né, desde lá do dia 29 de agosto, lá em 2004, onde aconteceu tudo aquilo que a gente colocou os cardzinhos aí para vocês também, né, esses cards aí mostram um pouquinho da trajetória do Vanderlei. Então, gente, é um momento onde a gente quer se conectar com vocês e principalmente com o Vanderlei Cordeiro. Então, peço uma salva de palmas do Vanderlei. Que prazer, Vanderlei. Muito obrigado pela sua disposição de poder. Acho que é só segurar aí o botão. Agora foi. Esse foi.
Bom dia a todos. Bom dia! Bom dia. Bom dia! Saudações olímpicas, né? Olímpicas, né? Olímpicos. Vanderlei, vamos lá. Você quer sentar? Você quer ficar em pé? Como que você prefere? Eu tomei na fase de crescimento. Aqui quem manda é você, tá? Eu só tô aqui um coadjuvante aqui para passar um pouquinho dessa sua história aí, e ninguém melhor que você para contar isso pra gente, né? A galera que está aqui é uma galera que o seu dia a dia é um dia a dia bem corrido, né? Pessoas aqui deixam as coisas mais maravilhosas que vocês têm em casa para ir para a loja, para fechar venda, para bater meta, né? Então é um momento onde vocês se desconectam dessas pessoas agora e participam de um momento agora de inclusão, de vocês entenderem um pouquinho da história, né? A gente trouxe para vocês também fugiu a palavra agora, né? Um plano de metas para vocês, porque sem metas a gente também não alcança nada, né? E ninguém melhor do que uma pessoa regrada, um corredor, né? Que vai contar para a gente um pouquinho da sua história. Vanderlei, uma pergunta que ficaria, acho que todo mundo quer fazer, depois a gente vai abrir para vocês também. O que significa para você ver sua história hoje aí, inspirando a coleção, né, comemorativa de 50 anos da Olímpicos? Bom, eu sou muito grato a Deus, né, por ser Olímpicos e poder estar aqui com vocês, orgulhosos aqui, dividir a minha história e poder ser enaltecido, né? Muita felicidade nesse momento, muita gratidão, né? E você falou, né, que essa galera sai de casa correndo, né? Já começa por aí, né? A história de vocês não é diferente da história do Vanderlei, né? Eu acho que principalmente a gente tem que encarar a vida de uma forma leve, né? Bem natural. Cada um tem os seus desafios, né? O importante, como você falou, né? Eu não sei o nome desse aí. Meta, planejamento. Vocês têm que trazer para dentro de vocês quem vocês são e aonde vocês querem chegar. O mais importante é que vocês coloquem na cabeça de vocês, assim como eu, não se limitem, né? Não importa de onde que você está saindo, o importante é onde que você quer chegar. Claro que a adversidade, as barreiras são enormes, né, na vida da gente e na verdade são só provações. Eu tive por mim mesmo, no início da minha carreira, primeiro eu tive que provar para mim mesmo, para que depois as pessoas pudessem acreditar no meu trabalho, no meu sonho e nos meus planejamentos, né? Claro que cada passo é um desafio muito grande para mim. Eu sempre falo, Vanderlei não nasceu atleta, eu me tornei atleta. Não fui eu que escolhi a corrida, foi a corrida que me escolheu. Eu, na verdade, devo muito ao meu professor de educação física, que me convidou para participar dos jogos escolares, mas naquele momento eu simplesmente queria, através do esporte, através da corrida, viajar, porque eu não tinha condições financeiras nem a minha família de proporcionar isso, e eu vi que existia uma oportunidade. Mas quem conhece e tem um contato do esporte é inesquecível. Eu fui picado pelo bichinho chamado esporte, e ali eu comecei a sonhar, né? Mesmo com as minhas limitações, como eu disse para vocês, eu sempre fui ousado e sempre pensei muito em ser grande, mesmo sendo pequeno. Eu tenho certeza que aqui, quando eu adentrei, né, talvez a maioria de vocês talvez não me conheceu, não me conhece pessoalmente, talvez alguns tenham conhecido pela mídia, ou talvez por esse momento. E quando eu deparo com as pessoas olham para mim, poxa, cara, Vanderlei, você na televisão parece muito maior, muito mais forte, né? Você é tão pequeno, né? E aí eu sempre dou aquela resposta, né? Eu só me torno grande e forte fazendo aquilo que eu mais amo. É isso. Quando você faz com amor, com dedicação, com comprometimento e vontade de vencer, tem tudo para dar certo. Não tem atalho. Vocês têm que pensar que cada um vai passar por um desafio na sua vida. E não é eu que vou colocar esse desafio, não é ele. A vida nos coloca, né? Tem algumas situações que a gente está ali acomodado, está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, mas daqui a pouco a gente é surpreendido por algo na nossa vida que nos surpreende. Às vezes pessoal,
o emocional, e aí quem é você para lidar com essa situação? Então isso você tem que estar preparado. Eu, quando eu tomei a decisão, que foi um divisor de água, até então o esporte, para mim e para muitos até hoje, não é algo assim que é de muita segurança. Nos dias de hoje já sim, mas quando eu comecei não. Então era algo assim, eu estava fazendo hoje, mas não sabia o dia de amanhã. E aí a gente tinha muita essa insegurança, né? E aí até que eu tomei a afirmação daquilo que eu queria na minha vida. Eu falei, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou ser. E até então, passando um pouco da minha trajetória anterior, eu me senti um pouco assim, frustrado, com um pouco meio de rancor, um pouco de raiva de todas as situações que eu havia passado até então. E aí, com 17 anos de idade, quando eu vim para São Paulo, na verdade eu vim contrariando meu pai e minha mãe, eu vim com a cara e a coragem, mas com a certeza que aquilo ali seria a oportunidade da minha vida. Talvez tenha sido a única, e fiz da oportunidade a minha história e a minha vida. Tinha tudo para não estar aqui, mas a persistência, a vontade de vencer foram fundamentais para que eu pudesse continuar seguindo o meu caminho. Então, eu só quero dizer para vocês, não desistam dos seus sonhos. A gente fala muito de sonhos, né? Planeje. Eu quero algo, eu quero conquistar algo. Lute que você vai conseguir. Não existe atalho. Aquilo que é atalho, que é de imediato, não é legal. Como você fez a pergunta, qual a minha emoção de estar aqui hoje, sendo reconhecido, sendo presenteado, né, por uma marca. E no mais, a marca me deu a oportunidade de ter um produto na minha assinatura e com algo que faz parte da minha história e da minha vida. Vocês não têm noção. Eu, olhando lá no começo da minha carreira, vocês não têm noção. Quando eu comecei a correr lá na escola, gente, eu não tinha tênis. Primeira vez que eu fui fazer a seletiva na escola, eu usei um tênis emprestado de um amigo da escola, e aí o tênis estava descolado aqui na frente. Olha só, hoje eu não só tenho um tênis, eu tenho uma marca que está valorizando a minha história. A minha história, você pode ter certeza que não é diferente da história da Olímpicos, porque eles acreditaram, assim como eu, acreditaram no trabalho, fizeram um planejamento para chegar nos dias de hoje, fazendo esse sucesso, que é a marca, com certeza, a marca mais usada no pé do corredor brasileiro. Isso me orgulha muito. Isso me orgulha muito. Eu só olho para trás e vejo a minha história, a minha trajetória, como valeu a pena. Porque foi um caminho árduo, de muito obstáculo, de um caminho longo, mas como valeu a pena percorrer esse caminho, sem nenhum atalho. Nunca usei de qualquer meio ou artifício para sobressair diante dos meus adversários. Demorou muito para mim chegar a se tornar um grande atleta. Comecei a fazer meus resultados, gente, depois de 8 anos de treinamento sistemático. Vocês sabem o que é isso? Você lutar durante 8 anos para começar a colher os primeiros frutos. E aí, nessa trajetória, eu tive a oportunidade de conviver com muitos outros atletas, meus amigos, que tinham realmente uma predisposição, tinha talento, e você olhava assim naquele atleta e falava assim, não, esse nasceu para ser atleta. Mas simplesmente eles, talentosos, com todos esses fatores positivos para se tornar grandes atletas, ficaram ao longo do caminho. Por quê? Porque não acreditaram e não se comprometeram. Porque a gente tem que se comprometer. Disciplina. Vocês acham que é fácil vocês levantar de manhã, pegar o ônibus do trânsito de São Paulo e chegar lá na loja lá e encarar uma adversidade? Às vezes você vê um cliente, às vezes tem muita gente alegre, às vezes, mas chega aquele cara desbaixo, aquele cara estressado, e você tem que usar o teu coração, a tua alegria para acolher ele. Isso vale a pena. E a gente, eu falo para vocês, aqueles dias que eu saía de casa para treinar, talvez eu não tinha uma boa noite, talvez eu tinha um dia anterior com muitos problemas pessoais, às vezes até familiar, algumas coisas, mas quando eu chegava lá para fazer meu treino, eu deixava meus problemas ali. Dali para frente era eu e meus treinos e meu foco no meu objetivo na vida. Eu sempre comecei a trabalhar muito, diferenciar. Era muito difícil, porque
o emocional também acaba abalando o físico. E tem uma frase minha, daquele episódio de Atenas, que resume um pouco o que é isso, né? A frase fala: correr com as pernas, aguentar com o coração e vencer com a cabeça. Olha, acho que não serve, não é só a questão do Vanderlei essa frase, né? Eu acho que serve também para vocês também, né? Você tem aquela predisposição física para levantar cedo, colocar seu corpo em movimento, né? Para chegar ao trabalho. E lá, você tem que ter o coração, a alma, naquilo que você está fazendo melhor. Entregar o melhor. E é isso que nós estamos fazendo todos os dias, entregar o nosso melhor. Eu falo para vocês, eu sempre entreguei o melhor todos os dias da minha vida, mesmo tendo as minhas limitações, como todo mundo tem. E no mais, você tem que ter o discernimento para que o seu emocional, a sua cabeça possa guiar e te levar para o melhor caminho. Como eu disse, gente, não existe atalho. Todos nós temos que passar pelo processo. Dedicação, comprometimento, vontade de vencer. Caiu? Levante-se, dê um passo adiante para estar mais próximo do seu objetivo. Porque a partir do momento que você encontrou uma barreira, tropeçou, caiu e você desistiu ou não deu um passo adiante, você vai estar muito mais distante do seu objetivo que está lá na frente. Então lute. A vida realmente é uma maratona. Não, é exatamente isso, Vanderlei. Você falando ali, veio um filme na minha cabeça, né? Você falou que dificuldades, né, que todo mundo tem. Eu fui vendedor de loja por muito tempo também, né? Depois de chegar na Olympus. E a realidade também era essa. Quando eu era criança, a gente não tinha um tênis para calçar. Só o que vinha dos outros, que vinham passando, e quando tinha, né? E hoje eu trabalho numa empresa que fabrica tênis, né? É surreal isso. Ô Silvio, traz uma aguinha para o Vanderlei aqui, enquanto eu vou... Né? É muita emoção, né? E é sobre isso, Vanderlei, porque muitas vezes as pessoas não acreditam em vocês, né? E às vezes a gente mesmo fala assim, mas será que eu não sou bom mesmo? Pelo contrário, vocês são os melhores, porque vocês realizam o sonho das pessoas que vão nas lojas, né? Pessoas que juntam aquele dinheirinho para poder comprar um tênis, né? É uma luta, né? É uma luta, não é fácil. Porque vocês atendem todo tipo de público. Tem aquele que tem uma condição melhor, mas também tem aquele que, cara, o cara juntou ali, está dividindo o seu pagamento ali, não sei quantas vezes, mas ele vai lá para comprar aquele produto, né? E é engraçado, né? Eu falo um pouquinho da minha história, que não faz tanto tempo assim, né? Só perdi um pouco de cabelo e ficou tudo branco, né? Mas tudo bem, isso aqui é história. Eu lembro que no início da nossa carreira, da minha carreira, né? A gente não tinha acesso a um bom calçado, porque não existia produto. Eu lembro que quem estava começando não tinha condição financeira e queria usar um tênis melhor. Tinha alguns tênis nacionais, mas é o que tinha. E quando a gente queria um produto melhor, era engraçado, porque aquele atleta que tinha condição melhor, que viajava ao exterior para participar das provas, ele ia lá, comprava um tênis novo. Mas a gente não tinha esse dinheiro para mandar ele trazer um tênis novo. Aí ele vendia usado para a gente, olha só. E aqui a gente não tinha acesso a esse produto de qualidade. E hoje, olha só, hoje você vai na Hortênis, você vai lá, você escolhe o melhor tênis, o tênis do melhor do mundo, ou o melhor calçado do mundo, porque está acessível, você pode escolher. Eu, na minha época, não tive nem essa oportunidade, porque não tinha opção. E agora você vê a linha de produtos que eu Olympus, né? Gente, vocês não sabem, eu estou orgulhoso da marca Olympus, porque, na verdade, há um tempo atrás, a gente tinha receio. Você via, parece que o atleta brasileiro tinha vergonha de colocar um tênis Olympus no pé, é verdade. Hoje não, hoje é o queridinho do atleta brasileiro. As pessoas falam assim, não, a marca é a minha cara. E no mais, o melhor slogan, né? É um tênis feito por brasileiro para brasileiro. E olha só, você não tem noção, quando a gente está nos eventos, né, que às vezes tem algumas pessoas e atletas de fora, e eles perguntam, querem o produto, mas querem o produto lá fora. E é um trabalho que a marca já está começando a consolidar e vai, com certeza, conquistar o mercado não só interno, mas também externo também, porque o produto, ele
está à altura de qualquer outra marca, ou melhor. Eu falo melhor porque eu já tive outras marcas, mas eu estou muito orgulhoso da Olimpo, porque ela realmente está nos representando como brasileiro. E é isso, cada um tem que acreditar no seu sonho. Quanto tempo, né, que a Olimpo demorou para desenvolver um calçado? E hoje, como você falou, a tecnologia que é colocada nesse calçado aqui nos enche de orgulho, porque é a mesma máquina que faz da outra marca, é a mesma matéria-prima que a outra marca faz. Não tem nada de diferente, além do que tem sim o amor do brasileiro que construiu esse tênis. E com certeza é um tênis que tem resposta, é um tênis que realmente faz a diferença na vida do corredor brasileiro. E não é à toa que está o sucesso que está, né? Exato. Arrebentando, batendo recorde, mais recordes de venda. Mas isso só vai acontecer e está acontecendo porque vocês estão ali na linha de frente, né? Trabalhando esse produto aqui, fazendo também a história de vocês. Vocês estão no momento mais importante da marca. Vocês não têm nem noção. Vocês estão pegando o filé. Na verdade, lá no começo eu estava na carne e pescoço. Vocês estão só no filé de agora. Aproveitem. Façam vocês todos os dias o seu melhor, que com certeza, lá no final do ano, essas metas que estão sendo colocadas, você fala assim, você quer fichinha para mim? Talvez assusta, né? Você quando coloca uma meta lá, nossa, tudo isso, mas é impossível. Acho que nós não vamos conseguir. Existe um porém. Nós só não conseguimos ou não alcançamos nossos objetivos se nós não tentarmos. Porque eu vou até fazer uma provocação aqui. Quantos de vocês praticam corrida? Pode erguer o braço. Beleza. Os outros não praticam. E por que vocês não praticam? Porque vocês não podem, né? A maioria fala assim, eu não consigo. Eu não nasci para ser atleta. Mas claro que vocês não vão conseguir e nunca vai ser atleta. Vocês nunca tentaram? Vocês já sentiram a sensação do que é correr? Não é correr igual o cavalo paraguai, não, gente. Dá aquele tirão, sair e morrer ali. A corrida você tem que trazer amor. A corrida tem que trazer prazer para você. Claro que é difícil quando você coloca um movimento para teu corpo, ele tem uma resposta. A dor, o incômodo. É sinal que você existe, né? Porque na verdade, se vocês não sabem, quando criança, vocês já eram atletas. Vocês corriam, saltavam, lançavam, né? Se jogavam. E hoje a gente cresce, se acomoda e esqueceu de nascer um atleta, né? E às vezes quem entra na corrida fala assim, nossa, não quero competir com ninguém não, eu só vou fazer por prazer, só para questão física. Aí é que tá. É que na verdade, gente, vocês não têm noção que aí dentro de cada um de vocês existe um espírito chamado competitivo, que está aí muitas vezes adormecido. Essa é verdade. O espírito está adormecido dentro de vocês. Quando você coloca algo numa disputa, e principalmente numa corrida, você fala assim, ninguém quer ficar para trás, tá? Ninguém quer perder pro velhinho que está vindo ali atropelando todo mundo. Essa é a verdade. Aí você fala, não, tem que correr. Aí o espírito competitivo dispersa e fala assim, eu quero é mais. E é isso que vocês têm que dar no dia a dia de vocês. Despertar esse espírito competitivo. Cara, meta é fácil. Quero outra. Vocês acham que é fácil correr uma maratona? 42 km, 195, a 20 km por hora? Tá bom. Coloca uma bicicleta aí do teu lado, coloca 20 por hora, corre só 4 km. Agora imagina você manter isso durante 42 km, 195 metros. Para mim é fácil correr a maratona. O mais difícil, sabe o que é? É o treinamento. 14 semanas de 190 a 220 km por semana. Aí é difícil. Essa maratona da preparação que é difícil. Que é o dia a dia de vocês. A meta, isso é fácil ser alcançada. Agora essa maratona que vocês encaram toda a adversidade que está ao redor de vocês para fazer o melhor, olha, vou tirar o chapéu para vocês. Acreditem mais.
que vocês vão chegar lá com certeza. E outra, eu não consigo correr para vocês. Mas se vocês vierem comigo, eu levo vocês comigo até a linha de chegada. Que momento, hein, gente? Que momento é esse, hein? Eu, que era vendedor de loja, depois fui supervisor, fui pro treinamento, hoje estou sentado aqui com uma lenda. Cara, é muito orgulho, cara. Eu tô tremendo aqui, sabe? Eu faço treinamento já faz muito tempo já. Já atendi mais de 1000 pessoas, mas hoje, acho que hoje é o dia que eu estou mais respirando fundo aqui, viu? Porque a gente é fã, né? E é mais difícil ainda, né? Mas, Vanderlei, vamos lá. Esse número que você usou, que você usa ainda, né? 1, 2, 3, 4. E sua comemoração do aviãozinho, né? São símbolos marcantes, né? E o que eles representam hoje na sua vida? Bom, para quem não sabe, 1, 2, 3, 4, Atenas foi minha terceira participação em Jogos Olímpicos. A minha terceira Olimpíada. E assim, meu treinador, eu estava com 35 anos de idade, e meu treinador falou para mim: Vanderlei, você está na sua melhor fase, você não vai ter outra chance. Você não vai ter mais outra Olimpíada. 35, daqui 4 anos, 39, as chances que são mínimas. Você está no seu melhor momento, cara, e nós vamos fazer um trabalho para a gente tirar o melhor desse ano de 2004. E foi um ano, claro, que não só teve episódio que eu passei de ser agredido na prova lá, mas foi um ano muito difícil. Mas foi um ano que realmente foi um ano que marcou a minha história e a minha vida em todos os sentidos, né? Atenas, eu já havia corrido em Atenas, né, um campeonato mundial, e para quem não sabe, junto com o campeonato mundial, também era a Copa do Mundo de Maratona. E em 97, nós, brasileiros, nós conseguimos a medalha de bronze na Copa do Mundo de Maratona. Então eu já tinha o bronze em Atenas, né? E aí em 2004, os Jogos Olímpicos, não imaginaria que a Olimpíada pudesse ser tão impactante na minha vida da forma que foi, né? E assim, eu fui o último atleta a chegar na Vila Olímpica, porque foi um planejamento junto com o meu treinador, porque eu não queria que nada que estivesse ao meu redor pudesse tirar a minha concentração e o meu foco. Eu cheguei praticamente 3 dias antes da prova. E assim, quando eu cheguei na Vila Olímpica, por ser o último atleta, treinadores, atletas, olhavam assim para mim e falavam assim: o que esse fundista veio fazer aqui? Veio passear? Como é que o cara chega 3 dias antes da prova? Mas na verdade a gente queria se blindar, porque eu já tinha participado de 2 Jogos Olímpicos, eu já sabia como era o ambiente da Vila Olímpica, e no mais eu posso falar, muitas medalhas olímpicas ficaram na Vila Olímpica, deixaram de ser conquistadas, porque muitas vezes o atleta chega, se deslumbra com tudo aquilo ali e perde o foco, concentração, e muitas vezes um sonho de um momento acaba deixando-se levar por falta de comprometimento. E eu não queria correr esse risco, por isso que eu decidi ser o último atleta a chegar na Vila Olímpica. Eu só saí do meu quarto para ir treinar, voltava, ou para sair para me alimentar. No mais, eu ficava deitado lá, ou no sofá, vendo a televisão, concentrado, e ali planejando tudo aquilo. Eu fiquei 3 dias planejando aquilo que eu ia fazer na maratona. Então não foi nada por acaso, não foi sorte do Vanderlei ter conquistado a medalha. Sorte do Vanderlei que o padre agarrou ele. O cara ficou famoso e conhecido, né? E aí o pessoal não reconhece o trabalho, a dedicação. Foi um ciclo de 3 Jogos Olímpicos para buscar esse objetivo, né? Conquistar uma medalha ao nosso país. Então, quando cheguei na Vila, que aí fui receber a numeração, confirmação do número e tal, aí eu olhei assim, mas, cara, que número emblemático, né? 1, 2, 3, 4. Engraçado, né? Que eu ficava pensando comigo, eu posso ser primeiro, segundo, terceiro ou quarto, né? Mas se for na soma de tudo também tá valendo, né? Porque você chegar nos Jogos Olímpicos, chegar entre os 10, é muito bom. E eu ficava assim, bom sinal, né? Cara, mas eu nunca imaginei que esse número pudesse ficar tão impactado ou marcado na minha vida e na minha história. E não, acho que também, né, no cenário olímpico
do mundo, né? Mas foi muito engraçado, quando eu recebi esse número assim, eu falei, caramba, mas não é brincadeira não, o jeito que eu ficava, eu posso primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Que vai ser muito bom, né? E não esperava que esse número pudesse marcar tanto a minha vida e a minha história, mas foi algo assim que engraçado, né? Se você pega aqui, foi quase no quilômetro 34 que o cara me agrediu. Mas o número aqui marca muito, porque essa numeração aqui está marcada não só para o Vanderlei, né, mas também para o Senado Olímpico Internacional. Vocês não têm noção. Depois eu voltei a Atenas, depois de 10 anos, fui homenageado no museu, lá em Marathon, Museu da Maratona, e lá deixei o uniforme meu, dos Jogos Olímpicos, meu número, algo assim que nunca imaginei que eu pudesse, dentro do berço dos Jogos Olímpicos, ser reverenciado como outros grandes ídolos que lá estão, né? Aí eu ficava pensando, quem sou eu diante de tantos ídolos mundiais, né? E o legal, né? O importante eu acho assim, a leveza, né? A simplicidade. Eu acho que a humildade nos leva muito além do que a gente imagina, né? A gente, claro, respeita a hierarquia, né? Mas eu acho que ninguém é mais do que ninguém, né? Mas viver na simplicidade, viver na humildade e ter gratidão é muito importante, não só na vida do Vanderlei, mas na vida de cada um de vocês. Porque muitas vezes a gente sai de casa já reivindicando, né? Reclamando. Muitas vezes a gente tem que agradecer, né? A saúde, a disposição, a mobilidade que nós temos, né? Porque se você olhar ao seu redor, você vai assim, você vê uma situação e fala assim, estou reclamando do quê, né? Eu tenho que agradecer. Então isso eu faço todos os dias da minha vida, né? Vou dormir, agradeço pelo dia, pelo meu trabalho, por tudo que eu tenho, meus amigos. Eu acho que é isso. E a gente tem que trazer para dentro da gente só as coisas boas, positivas, que a vida começa a ser mais leve, ela começa a andar de uma maneira muito diferente. Muito bom. E até, assim, é uma coisa muito... Quem corre, quem está sempre nas maratonas vendo aí, sempre tem alguém, quando vai chegando na linha de chegada, já estica os bracinhos assim, aviãozinho, né? Então se tornou uma referência, né? Até para pessoas que não estão no dia a dia, no seu dia a dia, no caso, né? Mas em várias, pode ver, qualquer maratona que tem, sempre tem alguém chegando que está trazendo algo pessoal, né? Porque muitos correm hoje por modinha, outros correm por saúde, né? Outros correm porque quer realmente performar melhor, né? Mas todos têm um propósito quando entra por esse universo, quando pensam dessa forma, né? Como você falou aqui, é árduo, não é fácil, muitas pessoas te colocam para baixo, e é o que às vezes acontece no dia a dia de venda de vocês também. Um dia foi legal as vendas, um dia não é, né? Mas bem, você está falando dessa questão do aviãozinho, né? É engraçado, né? Porque esse aviãozinho, quem começou com o aviãozinho foi o Jonas Pazin, quando ele correu a São Silvestre, foi acho que quarto colocado, né? Eu vi ele fazendo aquele aviãozinho, né? Acho que foi a única vez que o Jonas fez aquele aviãozinho, né? Eu falei, que gostoso, né? Você demonstrar alegria para quem está te acompanhando, né? E aí eu comecei fazendo aviãozinho, não parei mais, né? Na verdade é uma maneira de mostrar a minha alegria de ter cruzado a linha de chegada, alcançando meus objetivos, né? E é muito legal porque virou uma marca registrada do Vanderlei, né? E muitas vezes, todas as corridas você tem a galera chegando, fazendo aviãozinho e me homenageando, né? Que gostoso! E ser tratado como ídolo, muitas vezes como herói, né? Não sei que é herói, né? Mas é legal porque talvez vocês não tenham dimensão do quanto é ser ídolo, né? Talvez você nem percebe, talvez o que vocês fazem, como você é, como você pode impactar a vida das pessoas, porque muitas vezes você não precisa ser um Vanderlei para se tornar um ídolo, né? Para se tornar um herói. O herói, o ídolo, é aqueles que está sempre multiplicando as coisas boas. Então todas as nossas atitudes que nós fazemos no nosso dia a dia, dentro de casa, dentro do trabalho, faz com que as pessoas te admiram, te enalteçam, e você se torna um ídolo, uma referência para aquela pessoa que está ao seu redor. E muitas vezes não precisa ser uma pessoa
extraordinária, um atleta, um artista, para se tornar um ídolo. As nossas atitudes do dia a dia é que faz a nossa diferença, porque muitas vezes você talvez não perceba, mas você é o ídolo do seu pai, da sua mãe, porque você está dando um bom exemplo para eles. Então, as suas atitudes é que faz você ser grande, mesmo pequeno em tamanho, o nosso coração que faz a gente ser maior. Então, não olhe para o Vanderlei e chega só porque o Vanderlei quer ir. Talvez você tenha noção do quanto vocês estão sendo referência na vida das pessoas que rodeiam vocês. Porque tudo aquilo que a gente faz de bom, ele com certeza vai ser multiplicado. Eu tenho certeza, todos esses aviãozinhos que estão sendo feitos para mim, tem uma multiplicação ainda maior, né? E é gostoso. Você estava falando do tênis, né? Tem a assinatura minha, Vanderlei de Lima, né? Na verdade é Vanderlei Cordeiro de Lima, mas eu sempre assinei Vanderlei de Lima. Eu tive a oportunidade de correr várias vezes no Japão e era engraçado, né? De Lima-san. Para quem não sabe, eu fui campeão da maratona de Tóquio, né? Fui vice-campeão, tenho a minha melhor marca pessoal também conquistado lá no Japão. E é gostoso, né? E entre outras provas, né, que eu participei também, campeonatos pan-americanos, sou bicampeão, medalha de prata no campeonato mundial de revezamento também na Dinamarca, entre outros títulos, em São Silvestre, eu não ganhei nenhuma vez, mas subi 7 vezes no pódio. Legal. Fui terceiro, quarto, quinto, um monte de vezes. Só que o Potergar nunca deixou eu ganhar. Mas também eu estava perdendo pro melhor do mundo, né, gente? Mas é gostoso, né? Essa rivalidade e a gente poder contar um pouco dessa história. E é legal porque eu tenho certeza, quando vocês estiverem na idade do Vanderlei, vocês vão estar contando a história do cotidiano de vocês. Dessa passagem que o meu amigo está contando aqui, que ele tinha um tênis também, que ele era vendedor e que hoje ele está na marca. Essa história que eu quero que lá no futuro vocês possam contar, que vocês possam ter a oportunidade e a dignidade de vocês construir a história de vocês. Eu quero que um dia, lá na frente, na idade do Vanderlei, vocês tenham esse prazer de dividir a história com outras pessoas, com a tua família, com teus amigos, histórias bonitas que possam ser inspiradoras, que possam motivar as pessoas a acreditarem que é possível. Isso é muito importante. O Vanderlei, qual seria, então, na real mesmo, qual seria a mensagem que você gostaria de deixar aí para os jovens, os corredores, que se inspiram na sua trajetória? Olha, eu sou muito grato, né, por tudo que eu disse. Eu falo, eu fiz parte de uma geração que nós não tínhamos nada e conseguimos fazer muito para o esporte brasileiro. Para o esporte brasileiro. E hoje, assim, tem muito. Hoje, a geração hoje tem tudo, mas ainda está devendo e pode fazer muito mais. Então, essa geração, acho que tem que mostrar, né, por que veio, né? Eu acho que tem que demonstrar o seu valor. Gente, não tem conquista se não passar pelo processo. Então, é muito imediatista, né? Mas tem que produzir. Se não produzir, não vai chegar lá. A mensagem é que eles possam acreditar, mostrar, né? Mostrar o seu valor, mostrar seu potencial, porque todos têm potencial. Não existe ninguém que não consegue, todos conseguem. É que, na verdade, vocês e essa geração nova têm que explorar esse potencial para ser os melhores. Vocês têm condição de ser os melhores. E nós aqui, eu já passei boa parte da fase da minha carreira, eu estou aqui como espectador. Eu quero assistir o filme da história de vocês, que vocês possam também ser os grandes vencedores. Que vocês têm tudo para vencer. Vocês têm todas as ferramentas que vocês precisam para chegar lá. Basta que vocês acreditem e façam por onde. Show. Uma salva de palmas para ele. Bom,
gente falou de 50 anos olímpicos, tudo, mas a pergunta para você é a seguinte: como você gostaria que sua história fosse contada nos próximos 50 anos aí do esporte brasileiro? Vamos projetar daqui 50 anos. 50 anos, com certeza vai ser só a história, né? Eu estou me planejando, eu quero ver pelo menos uns 100 e poucos aí. A gente tem que querer, né? Exato. Eu quero muito. Eu, para quem não sabe, já estou com 56, né? Eu já estou meio século de história já. Agora só falta avançar mais 44. Bom, eu acho que não tem que mudar nada, né? Eu acho que, como é a história de vocês? Vocês têm toda a oportunidade de construir a história de vocês e não tem como mudar. Eu passei por tudo que eu passei porque a vida me proporcionou dessa forma, né? Mesmo pequeno, a adversidade me fez eu ser forte. E é isso que você tem que fazer. Diante da dificuldade, das barreiras, isso faz com que vocês cresçam e fortaleçam para encarar ainda o que vem pela frente, né? Então é desafiador. Eu sempre falo, eu saí do esporte, mas o esporte não vai sair de mim. O grande legado do Vanderlei, eu quero que seja construído em cima da minha história, uma história daquela criança pobre, humilde, com poucos acessos, mas que chegou lá, assim como também vocês podem chegar. E como você falou, né? Eu estou enaltecido do momento que estou vivendo, dessa parceria com a Olímpicos, né? E esse ano está sendo muito especial, não só para o Vanderlei, mas também ser parceiro da marca, ser presenteado por esse tênis. A gente falou um pouquinho aqui, né? Do 1, 2, 3, 4, que foi o meu número de peito nos Jogos Olímpicos. Esse tênis aqui tem a minha assinatura. Também tem aqui a foto do pódio lá quando eu recebi a medalha em Atenas. Do outro lado tem os dizeres ali da medalha Barão Pierre de Coubertin. Essas cores aqui, por que escolher o azul? Né? O azul ele é emblemático, mas também marcante, porque aqui também está a história dos Jogos Olímpicos. O azul e branco aqui são as cores da bandeira da Grécia, né? E aí o símbolo da Olímpicos está contornado aqui pelo bronze, que foi a cor da minha medalha. E assim, cara, o que eu vou falar de contar a história dos próximos 50 anos? Eu só quero estar vivo para contemplar isso, só isso, né? Eu quero estar... Se tiver mais alguma homenagem, que seja vivo, né? Com certeza. E assim, eu estou sendo muito grato, né, por tudo que a marca tem fazendo por mim, não por mim, pelo esporte brasileiro, né? Em vida. Eu acho que isso aí, e a marca, ela é extraordinária. Então, eu senti, então, parabéns ao Olímpicos. E muito obrigado também ao carinho de vocês, a atenção de vocês, por esse momento, de dividir um pouco da minha história. E com certeza, a gente vai encontrar muitas vezes por aí também. Eu já estava comentando aqui, quando eu ainda estava em Campinas, morando em Campinas. Para quem não sabe, Campinas é a minha segunda casa, viu? E assim, tem o Instituto, né? O Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, um trabalho social, com 400 crianças, é o legado do Vanderlei, e a marca Olímpicos está presente, parceiro do nosso projeto. Vocês vão ver muitas coisas aí para frente, aí, falando do Instituto, falando dessa parceria, e falando do porquê fazer esse trabalho, né? Esse trabalho ele foi idealizado de uma forma porque, quando eu comecei, eu não tive oportunidade. E quando eu encerrei minha carreira, conversando com o meu treinador, eu queria fazer algo para retribuir aquilo que o esporte havia nos concedido, não só para mim, também ao meu treinador. E aí começando a pensar, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma ONG, vamos fazer um clube. Aí ele falou, não, vamos fazer um instituto. Eu falei, tudo bem. Aí começamos a sentar e conversar, colocar no papel. Aí eu olhei para o Ricardo e falei, Ricardo, mas como que a gente vai fazer isso? Nós não temos recursos, nós não temos dinheiro. O Ricardo olhou para mim e falou assim, Vanderlei, nós não temos dinheiro, nós temos história. E você pode ter certeza, todos aqueles que acompanham a tua história vai nos ajudar a desenvolver esse projeto. E o projeto hoje é uma realidade, porque olha que gostoso quando a gente tem uma história, né? E eu estou sendo reconhecido hoje em vida pela minha história, que também não é diferente da história da Olímpico. Uma história de uma empresa que acreditou
naquilo que ela sempre fez de melhor, né? Eu acho que quantos colaboradores que estão, passaram e fizeram a história da marca, né? Assim como o Vanderlei também teve a trajetória para também fazer a minha história. Então, hoje, assim, olhar para os próximos 50 anos é a gente andar de mão dadas, deixando e olhando para trás esse legado, que tudo é possível, porque brasileiro não desiste nunca. Bom, agora para o segundo bloco é o seguinte, tá? Eu vou deixar você aqui com uma outra pessoa, tá? E você vai avaliar essa pessoa para ver se ela vai contar a sua história mesmo, se foi mesmo tudo isso, né? E depois eu volto no final para a gente bater um papo. Vou abrir algumas perguntas aqui para a galera. E eu vou chamar o Caio, que é o nosso instrutor de treinamento da Olímpicos. Ele preparou aqui um conteúdo aqui. Bem legal, pode contar. E agora a responsa, cara, é tua. Que é isso, Lê? Aí sim. Fiquem à vontade. Gente, ó, primeiro, obrigado aí por receber Valeu, a gente, né? Cara, a gente tinha um desafio, né? De fato, de conseguir explicar um pouco da sua história e de tudo que você conquistou através desses produtos. E eu, falando de treinamento, tive que mergulhar um pouco na história do Vanderlei. Foi muito legal, né? É legal falar que a gente já teve algumas experiências juntos, através de viagens, corridas. E eu te uso muito nos meus treinamentos, Vanderlei, explicando a importância da placa, tecnologia, material. E é muito legal a gente poder estar junto aqui hoje. Bom, não sei se vocês lembram, né? Mas acho que a gente podia começar, de fato, contando um pouco da história que eu conto em todos os meus treinamentos, que foi a história de 2004. Você contou um pouco que foi um ano que você já tinha ido 2 vezes para as Olimpíadas. Na terceira foi a Olimpíada principal, que chegou a medalha de bronze. Mas queria que você pudesse explicar para a gente, de verdade, como que foi essa sensação, você narrando essa história, como que foi, você viu esse cara chegando, como que foi, se você puder falar um pouco disso pra gente, porque inspirou muito a gente aqui até hoje e os novos corredores também. Pode ser? Pode. Bom, é que eu falo demais também, né, gente? Não vou alongar muito não, porque o dia é grande. 2004 foi um ano muito difícil para mim, né? Mas Atenas, aquele episódio do quadro Me Agredi, tirar fora da prova, só foi um detalhe do que eu já havia passado naquele ano de 2004. Mas vamos falar um pouquinho da minha preparação para os Jogos Olímpicos. A primeira etapa das 14 semanas de preparação, as primeiras semanas eu fiz no Brasil, né? E a segunda etapa eu fui para altitude na Colômbia, a 2.500 metros de altitude. E aí muitos acham, o Vanderlei foi para hotel, foi para centro de treinamento. Não, eu ganhei a minha passagem e lá eu fui para a Colômbia, aluguei uma casa e ele tinha todo um cotidiano, não só de treinamento, mas de afazeres também para me manter lá. Então eu levantava cedo, fazia meu café, ia treinar, voltava, ia fazer meu almoço, entendeu? Ia lavar a louça, depois lavava minha roupinha que eu tinha treinado, 3 horas da tarde voltava para treinar. Então essa é a minha rotina de preparação para representar o nosso país em Atenas. Mas, assim, algo que marcou muito na minha preparação, principalmente na questão emocional, nos finais de semana, que era no sábado, eu fazia meu longão, que era o treino mais prolongado da semana, né? Geralmente eu corria 35, 37 quilômetros no sábado, de uma só vez. Aí eu falo para vocês, nesses dias de sábado eu já estava numa carga semanal que já estava assim, cansado pra caramba. Já estava aproximando ali dos 180, 170 quilômetros já, e mais 35 que eu tinha que fazer. E eu ficava naquela expectativa, né? Porque eu fazia o longão no sábado e aí eu tinha um domingo para descansar, que era só 15 quilômetros. Porque segunda-feira eu começava com 30 e poucos quilômetros semanal de novo. Então meu descanso era 15 quilômetros no domingo. Né? Mas nesses longos que eu fazia, muitas vezes eu saía de manhã, às vezes naqueles vales lá da Colômbia, tinha vezes que eu estava correndo sozinho, era eu, as montanhas e meu sonho. Eu correndo ali, fazendo um longão, não estou brincando não, eu estou falando, eu sonhava como se eu estivesse lá em Atenas. Eu começava a mentalizar aquilo que eu ia passar
ou o que eu ia fazer na maratona de Atenas. Todos os dias eu ia treinar, eu mentalizava isso, como se eu estivesse já em Atenas. Para vocês entenderem o quanto isso foi importante. Então, quando largou a prova, eu estava muito tranquilo, estava muito bem preparado. Largou a prova, eu saí no primeiro pelotão ali, eu estava assim, sobrando. Passou o 5 km, passou o 10, o 15, e eu querendo já ir para frente. Falei, não, mas está cedo, está cedo. E aí meu treinador falou, se você for tomar uma atitude diante do grupo ali, se você estiver sentindo bem, você sai lá para o quilômetro 29 ou lá para o 33, se o grupo estiver todo mundo junto. Aí ele foi, passou 20 km, não aguentei. Não, mudei a estratégia, falei, agora é a hora. Eu saí, comecei a ver a liderança da prova, fui abrindo 5 segundos, 10, 15, 20, 30. Teve um momento lá que eu estava 50 segundos na frente do segundo pelotão. Até então, estava liderando a prova no quilômetro 35, quando apareceu aquele maluco irlandês, me agrediu, tirou fora. Porque, na verdade, ele não veio de frente comigo. Eu estava correndo, porque quem está correndo na ponta ali, gente, você está tão concentrado, focado, você não percebe o que acontece ao seu redor. Eu só lembro que eu estava correndo, eu só vi uma sombra vindo assim do meu lado, e eu fui atacado lateralmente, caindo para a calçada, e aquele momento foi um momento difícil, medo, angústia, uma descarga de adrenalina negativa. Eu não sabia se o cara estava com a faca, se estava com um revólver, estava com a bomba. Naquela hora eu falo para vocês, eu perdi as minhas pernas. Aí o grego, Polibas Cossivas, pulou, já deu um mata-leão no cara lá, tirou o cara que estava agarrado na minha camiseta assim, eu levantei e voltei para a corrida. Levantei a cabeça e falei, cara, o cara estragou tudo, mas nada está perdido. E fui buscando força da onde que eu não tinha, porque ali eu não voltei mais no mesmo ritmo. O fato aconteceu no quilômetro 35, ainda com todos os problemas, consegui até o quilômetro 39, ainda em primeiro, quando fui ultrapassado pelo Stefano Baldini, que foi o italiano campeão, e em seguida pelo Crescensis Neblaton, que foi o americano, que foi segundo medalha de prata. E aí eu dei uma olhadinha para trás e falei, ninguém vai tirar minha medalha de bronze. Vou buscar força e energia da onde que não tem. Porque aquele filme que eu havia colocado na minha cabeça, ele permaneceu ali e fez com que eu pudesse ir até o final. E quando eu cheguei no estádio, que eu pisei o estádio inteiro se levantou e aplaudiu. Eu olhei para trás e falei, isso é comigo? E já fui comemorando, fazendo um aviãozinho, completei a volta lá. Primeira coisa que na linha chegava para obrigado, Deus vencido. Engraçado que assim que eu pusei a linha de chegada, tinha um batalhão de repórteres na frente. Primeira pergunta que me fizeram, se eu perdoaria o ato do padre irlandês. No calor da emoção, eu falei que a minha conquista da medalha de bronze foi maior do que a decepção de não ter ganho a medalha de ouro. Então foi muito espontâneo, foi de coração. Aí as pessoas falam assim, poxa, Vanderlei, você não ficou com raiva, você não ficou com mágoa, frustração daquele padre? Eu não sei o que é esse sentimento de ter raiva, de ter frustração, ou poderia ter chegado no final da prova reclamando, reivindicando, porque eu tinha sido prejudicado, porque houve falha de segurança. Mas nunca passou isso pela minha cabeça. Porque eu sabia da importância de uma medalha olímpica, principalmente em Atenas, no berço dos Jogos Olímpicos. E ali passou um filme na minha cabeça, da onde que eu tinha saído. Aquele moleque franzino, boia fria, cortador de cana, lá do interior de Paraná, está aqui no berço dos Jogos Olímpicos, conquistando a medalha, reclamando do quê? Gente, talvez nessa caminhada que vocês estão traçando na vida de cada um de vocês, talvez lá na frente você possa querer e buscar o lugar mais alto do pódio. Como você pode chegar lá e subir no mais alto do pódio? Mérito seu. Mas eu olho para mim. O momento mais importante da minha carreira, da minha vida, que uma vida de muitas renúncias, você abre mão da família, dos amigos, dos prazeres, para buscar um objetivo, e você luta uma vida toda para viver aquele momento.
E aí vem uma situação, uma adversidade, tira toda aquela chance de uma vida toda para você viver o seu melhor momento. E aí? Como que essa pessoa vai se sentir? Milésimo de segundo, né? Tem que tomar Milésimo decisão de ali segundo. na hora. Não queria falar Você isso. sabe o que a pessoa tem que sentir? Orgulhoso. Porque ele só vai estar ali porque você lutou. Lembra que eu disse para vocês? Só vai estar ali aquele que sempre, quando caiu, deu um passo adiante. Porque o mais importante, numa situação dessa, talvez não seja o lugar mais alto do pódio, mas sim a nossa história. Então, a minha história, eu acho que ela é dourada. A minha medalha que eu mostrei é bronze. E aí, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que vocês construam a sua história. Quando cair, dê um passo para que você possa chegar lá. Que é a coisa mais gostosa. Mesmo que você não alcance o seu objetivo principal na sua vida, ou no seu planejamento, o mais importante, mesmo que você chegue quase, o mais importante é que você tentou. Porque a maior decepção é quando você chega lá na frente e fala assim, poxa, eu poderia ter feito. Poderia, passado não volta mais. Encare a vida como ela é. Não tenha medo de desafios, assim como eu não tive. Alô, galera. Salve de palmas pra mim, galera. Acabou não. Não sei se você tá achando que vai embora já, mas não é assim que funciona. Eu tô contando uma história que eu tô emocionado. Eu tô tremendo aqui porque o que eu tô falando com vocês, ou para vocês, é algo que eu passei. Eu tô falando de coração, tô falando com a alma aberta para vocês. Entendeu? Eu quero que essa áurea transcenda no coração, na vida de vocês. Isso aqui não é história de influenciador, não. Isso é uma história real. Entendeu? De vivência. Que não é diferente da vida de vocês. A gente tem esse ano um slogan assim, ó, Deus me livre de não ser corredor brasileiro. E a gente fala muito dos treinamentos, e é legal, gente, até pra gente poder saber o produto que a gente tá vendendo ali, né? Deus me livre de não ser corredor brasileiro, porque mesmo que você estivesse em primeiro, talvez a gente não ia contar essa história do jeito que a gente está contando aqui, não fosse tão especial, talvez desse jeito, de ver perdendo tudo e ao mesmo tempo ir lá, conseguir dar os 110, 120% e mudar o jogo. A gente preparou um vídeo que eu queria te mostrar aqui, basicamente com um resumo de como que foi aquele dia lá e um pouco da história e pra gente falar de produto mesmo, tecnologia, esse novo drop, porque a gente tem muita história, mas tem que fazer jus quando a gente fala de tecnologia, durabilidade de produto e um produto que hoje é o mais vendido no Brasil. Vai falar do Corre 4, é o produto mais vendido desde 2023, com o Corre 3. Corre 4 em 2024 e Corre 4 em 2025. Tá? Então, vamos assistir aqui rapidinho? Vamos ficar aí. Você sabia que um dos maiores nomes da corrida brasileira acaba de ganhar um tênis especial? É isso aí, a Olympus lançou o Corre Vanderlei, uma homenagem ao nosso eterno herói olímpico, Vanderlei Cordeiro de Lima. A medalha Pierre de Coubertin é uma honraria que o Comitê Olímpico Internacional concede aos atletas que foram exemplares, tanto no respeito, no trato, quanto no fair play nas competições de Jogos Olímpicos. Além disso, ela é extremamente rara desde a sua criação em 1964. Falar do Vanderlei é fácil, galera. Essa história de 2004 até me arrepia quando eu conto ela para as pessoas. No ano de 2004, o Vanderlei ele liderava a maratona olímpica lá em Atenas, na Grécia. Do nada entrou um invasor maluco no meio da prova e tirou o Vanderlei de combate. Ele voltou para a prova e ainda assim levou a medalha de bronze. Desse jeito, o Vanderlei conquistou o coração do mundo. E menos de 30 atletas no mundo já receberam a honraria. Elas representam coragem, determinação e um espírito olímpico que vai além do resultado. 1, 2, 3, 4 era o número de peito do Vanderlei Cordeiro de Lima naquela manhã. E a Olympus incorporou o número de peito do Vanderlei nas Olimpíadas
no novo Corre 4 especial. Galera, e esse tênis Corre 4 do Vanderlei acompanha uma assinatura do Brabo na entressola. E agora a Olympus transforma esse legado em movimento. Pessoal, o Corre Vanderlei é muito mais do que um tênis, né? Parte da renda é revertida ao IVCL, instituto fundado pelo Vanderlei, que forma jovens atletas olímpicos. O legado segue em frente, com tecnologia, história e propósito. O novo drop, Corre Vanderlei, já é realidade. Falar do Vanderlei é muito fácil. Que orgulho poder ter ele no nosso time e se inspirar nesse movimento transformador. E é isso. Mas aí, você tem que viver mais 50 anos mais para viver tudo isso. É muita emoção. É bonito, né? Contar a história. Muito bonito contar a história. E assim, ó, gente, a partir desse momento somos responsáveis por poder passar essa história adiante, sabe? Tem muita gente que está começando agora a poder viver o esporte, consumir corrida, entender um pouco mais sobre performance. E assim, não tem de verdade esse background, essa vivência. Então é muito legal falar, né? Vanderlei, ele nunca nenhum brasileiro tinha ficado entre os 10 primeiros numa maratona olímpica. O Vanderlei estava liderando ali, ele era o primeiro de fato e chegou em terceiro porque podia, né? Podia mesmo ser ultrapassado e acontece, né? Aconteceria. E não ia ser demérito nenhum se eu ficasse em quarto ou em quinto, mas ainda assim é muito especial dar aquele 110% porque vai ficar um legado para a vida toda, né? E o legado que a gente gosta de falar, que eu queria mostrar para vocês, eu vou até tirar a cadeira aqui rapidinho, porque acho que fica mais bonito de mostrar também. Pode cair, Vanderlei, não tem problema nenhum. Pô, cuidado aí, ó. Gente, esse é o Corre 4 que vocês já conhecem, tá? Com algumas alterações ali que são referentes a grafismos e a tecnologia de material, a gente mantém a mesma coisa aqui, tá? Queria mostrar para vocês só que a gente mantém o Oxitec aqui no cabedal, que é o monofilamento com poliéster e elastano. Um filamento fio, um único fio que eles constroem esse cabedal inteiro. Não sei se vocês sabem como é que eles constroem isso aqui, cara, mas é um fio só que ele forma esse cabedal inteiro que vocês estão vendo aqui. Gente, tem um detalhe super legal a hora que a gente abre aqui o bocal do tênis, que é a medalha Pierre de Coubertin. Na verdade é uma inspiração na medalha Pierre de Coubertin e na sua medalha de bronze também aqui no calçado. Eu vou passar o tênis para vocês irem dando uma olhada também enquanto a gente bate esse papo aqui. Vou passar esse que tem a sua foto, ó. Você dá uma olhada aqui e aí vou passar para os meninos lá também. Bom, pessoal, aqui na entressola a gente mantém o melhor EVA do Brasil hoje, tá? O Eleva Pro 2.0, que é o máximo que a gente conseguiu em expansão. É o mix perfeito que a gente chama de conforto e resposta. Aquele tênis pau pra toda obra, eu consigo ficar o dia inteiro com ele, Vanderlei. E com essa variação de cores, cara, combina em qualquer look. Não, eu vou dar um rolê com os meus amigos, vou pro trabalho e ainda consigo correr uma maratona, né não? Mas eu estou muito feliz porque a variedade de cores, você vai lá no site, você abre o site lá, cara, todo mundo fica enlouquecido, né? Mas é legal porque o Corre 4, todo mundo quer ter todas as variações das cores. Sabote tem todas? Sabote tem todas? Deixa eu te falar, eu estava comentando aqui, quando eu morava em Campinas, eu ia lá na Hortência comprar tênis. É verdade, não é porque eu não estou aqui na Hortência, estou falando isso, é verdade. E hoje eu tenho uma marca e tenho um tênis, ó. Que legal. Bom, é isso. Tá, ó. Vamos fechar esse tênis juntos aqui, ó. O Vanderlei vai passando pra vocês. Gente, dá uma olhada, tá? Vocês estão aí, 1, 2, 3, 4 do lado. Dentro na palmilha aqui, ó, o grafismo da medalha Pierre de Coubertin e também a assinatura Vanderlei de Lima, né? De Lima por conta da história de Tóquio que você contou aqui pra gente agora. Eu não sabia dessa história, hein? Pois é. Bom, ó, solado, pessoal, é o solado Gripper e Gripper Plus, tá? Um solado que a gente foi melhorando ele. Então todos os Corre 4, eles já estão com esse solado que tá melhorado 2 vezes melhor do que a versão anterior do Corre 3. Por quê, cara? Porque ele tá mais durável, tá? Tá mais seguro e tá mais durável também. 40% mais durabilidade e 50% também mais sensação de gripe. O que é sensação de gripe? É aderência. A gente sente aquele antiderrapante. Então traz bastante segurança pra gente. Bom, o que eu mostrei aqui pra vocês, sempre aqui na lateral, ó, onde estava escrita a palavra corre, agora tá 1, 2, 3, 4, e a assinatura do Vanderlei Cordeiro de Lima aqui embaixo, junto com a palmilha,
com a medalha de Pierre de Coubertin, inspiração da medalha Pierre de Coubertin, e você é o único brasileiro, mas você também é o único sul-americano com a medalha? Latino-americano com a medalha. Ô Vanderlei, e como... Eu tô dando uma olhada aqui, vou te mostrar um áudio aqui. Já te conto. Tá, então vou terminar aqui, fechou? Vai lá. E pessoal, essas cores ficou também inspirada um pouco no DNA da Olímpicos, tá? Então a gente lembra um pouco dos 50 anos também, que foi o PEC que antecedeu esse modelo em comemoração do Vanderlei Cordeiro de Lima. É muito especial para a gente poder ter esse momento aqui. E esse tênis não vem sozinho também, ele vem junto. Tá aí, você pegou? Ah, é boa. Ele vem junto também, ó, com uma camiseta que é a mesma que eu e que o Vanderlei estamos vestidos aqui, ó. É uma camiseta que mostra 1975. E na verdade tem um outro modelo, né, na verdade. Não, a camiseta, ela vem com o número... ela vem com 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 e tem o número de série também dela, né? Tem. Essa aqui é só pra gente estar junto aqui hoje. Essa aqui é do cinquentenário da Olímpica. Tá certo, é isso aí. Essa aqui eu dou mais bonita. Eu... Aliás, eu não sou bonito nem feio, eu sou diferente, né? Aí, pessoal, queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Que a corrida virou cultura, mas no atletismo de alto rendimento ela perdeu um pouco de espaço. E a Olímpicos tem a chance de liderar o início de um novo ciclo para a corrida brasileira. Por quê? Porque o Vanderlei comentou aqui com vocês, ó. A gente vê a corrida às vezes, e a Olímpicos como uma marca que às vezes não ia ter total durabilidade e performance que outras marcas gringas a gente encontra, né? E eu gosto sempre de falar isso, porque eu tive a oportunidade de estar dentro de outras marcas gringas trabalhando e vejo como eles trabalhavam também, como eles traziam essa questão da tecnologia aqui. Gente, para ficar muito claro, a gente não deve nada, tá? Para outros produtos globais também, e é muito legal falar da questão da tecnologia e da diferença de precificação que a gente tem também. Então, os produtos olímpicos eles são mais baratos, não é porque tem menos tecnologia, é porque a gente consegue ter produção própria, e é porque a gente tem a matéria-prima e produz aqui, de brasileiro para brasileiro. É por isso que a gente consegue fazer tão diferente. E questão de qualidade, pessoal, a gente faz os clientes botarem no pé, eles vão sentir a diferença, e a gente também vai receber esse feedback ao longo do tempo. Se é o tênis mais vendido desde 23, isso tem um motivo, e a gente continua, né? E vocês podem ter certeza aí, e vocês veem isso na loja de vocês também, um aumento da percepção e a melhora da percepção de marca quando a gente olha Olímpicos, né? Fala aí, Vanderlei, pegou esse áudio aí? É que na verdade assim, a gente já tem uma identidade, né? Não só com a marca, mas principalmente com o corre. O atleta brasileiro hoje está realmente, o corre não é só no pé não, está no coração. É isso. Então a gente rompeu essa barreira, né? Hoje o atleta brasileiro está tendo orgulho de ter realmente uma marca brasileira e talentosa, né? E deixa eu te falar, eu estava comentando aqui, esse tênis meu aqui, você sabe o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Vou moldurar ele e guardar. É mesmo? Muito especial, né? Muito especial. É seu, Vanderlei. Olha só, ouça. Guardar, cara. Quantas pessoas no mundo tem um amigo e uma indústria de tênis fez um tênis pra ele? São poucos. Então esse eu vou guardar. Depois do mês que vem eu vou comprar um. Então, Nós temos, agora todos nós temos. Obrigado, Vanderlei. Fala de palma, galera. Pessoal, rapidinho, vou abrir algumas perguntinhas aqui. Quem quer fazer uma pergunta aí, levanta a mão. Nossa senhora, calma. É uma onda de braços aqui, né? Bom, vamos por aqui, ele levantou primeiro aqui. Diz aí, qual é a pergunta? Agora, cuidado, hein, com a pergunta que você vai fazer para ele. Só não pode perguntar no quadro, hein? Boa tarde, bom dia, né? Vanderlei, qual foi a sua principal inspiração para começar a correr? Assim, a gente tem todas o nosso começo e o nosso porquê. Qual foi o seu porquê para começar a correr? E qual foi o seu principal porquê para não parar ali naquela corrida? Quando o irlandês foi lá e te procurou. A gente tem que ter um porquê. Qual foi o seu porquê? E qual foi o seu principal conselho? A gente não esqueceu o nosso porquê. Quando a gente sai de casa, vai para a loja, às vezes fica aquela rotina automática. E para a gente não esquecer o nosso porquê. Porque a gente sai de casa, a gente faz o que a gente faz. Bom, vamos começar pelo porquê, né? Porque, gente, eu tinha plena consciência, lá em 2004, no dia 29 de agosto,
que eu não estava sozinho. Que eu estava com mais de 200 milhões de brasileiros comigo e eu não poderia parar. Foi esse o porquê. A outra que você perguntou, eu tive a motivação, que foi o meu professor de educação física. Como eu disse para vocês, eu tive uma infância pobre e poucos acessos, então, lá no interior do Paraná, na pequena cidade, o único esporte que a gente tinha acesso era jogar futebol. A gente ia no meio dos pastos, na rua, e era um quebra-dedo lá, e a gente se idolatrava os nossos ídolos do futebol. Então a gente se inspirava em jogador de futebol, naquela época, eu sou isso, eu sou aquele, eu sou o Neymar, eu sou ele, então era dessa forma. Mas dentro da corrida, só para vocês terem ideia, eu com 17 anos de idade, eu não tinha energia na minha casa. Meu pai tinha um radinho de pilha lá, que ele ligava pra gente de manhã fazer o café, para ir para a roça, para ir trabalhar e tal, e era isso que a gente tem. E aí um dia eu já tinha começado a correr na escola, né? E aí um dia eu estava lá na porta da casa de um vizinho, assistindo um programa esportivo, aí eu vi uma imagem, né? De um atleta correndo com a bandeirinha comemorando a conquista lá, foi o Joaquim Cruz. Eu vi aquela imagem, Joaquim Cruz dando a volta olímpica com a bandeirinha comemorando a vitória dele. Essa imagem eu vi foi um ano ou 2 anos depois que ele havia conquistado, e aquilo ali me marcou. Eu vi aquela imagem e eu pensei comigo. Eu tinha 16 para 17 anos, falei, nossa, um dia eu quero estar nos Jogos Olímpicos. Mas sabia que naquele momento, aquele sonho era um sonho impossível, mas aquilo ali nunca saiu da minha cabeça. E eu comecei a inspirar ali vendo o Joaquim Cruz. E aí, no meu primeiro Jogos Olímpicos, em 96, eu consegui realizar esse sonho. Se tornar atleta olímpico, estar nos Jogos Olímpicos. E mais prazeroso de tudo isso, com quem que eu estava na minha primeira Olimpíada, ao lado de quem? O Joaquim Cruz. Vocês têm noção disso? Aquele cara que foi a inspiração. Aí no primeiro Jogos Olímpicos você se torna atleta olímpico, você está do lado do cara que é teu ídolo. Vocês têm noção? Olha o poder, né, da persistência e do sonho. Quando você colocar um sonho na sua vida, na sua cabeça, persistam, lutem, não desistam, porque só você tem o poder de fazer a realização dele. Então, não desistir, é persistência. Você tinha feito uma outra pergunta? Mais? Conselho, o porquê de cada um de vocês? Eu acho que é isso, né? Eu acho que vocês têm que pensar, assim, eu olhava para trás e aí eu via a minha rotina, a minha vida difícil, da pobreza, e aí eu chegava em alguns momentos difíceis e eu falava, por que continuar, né? Vou fazer uma outra coisa e tal. É muito difícil ser atleta, por que eu estou aqui? Aí eu olhava para trás e falei assim, não posso voltar. Para trás é pior. Então é isso, eu acho que o porquê de cada um de vocês é você olhar para o passado, daquilo que você já passou pelo processo, pela essa busca, e não desistir. E mostrar o porquê que você está ali. A gente estava até falando dessa nova geração, qual o conselho que você dá para essa nova geração? É isso, é vocês entenderem o porquê, né, de vocês não desistir em construir a história de vocês, mostrar o potencial de vocês. Vocês são os melhores. Vocês têm que explorar tudo aquilo que você tem dentro de você, na tua mente, no teu físico. Entendeu? É isso, é o porquê. É isso que nós queremos. Nós que já passamos por uma geração diferente, é isso que nós estamos na expectativa. É o porquê que nós queremos que vocês façam a sua história. Não esperem. Não tem atalho. E cai o processo. Muito bem. Mais 2 perguntinhas ali, quem levantou a mão ali, rapidinho. Seu nome? Paulo, bom dia, tudo bom? Eu corri um tempo, corri a 5 km, sei que muita gente corre, 5, 10K. Eu acredito, não sei se você começou correndo distâncias menores para partir para os 42. Como que é essa transição? O que você fala para quem começa a correr 10K e fala, vou aumentar essa distância, não vou, parto para uma maratona, não parto? O que você dá de conselho, por favor? Boa pergunta. É que na verdade a corrida está na moda, né? A corrida está vivendo o seu melhor momento e somos aí uma massa de corredores
um momento crescente. Eu sempre falo, as mulheres descobriram o benefício da corrida, que legal. A mulher está mostrando porque veio, viu? Muito legal mesmo. A corrida é a ferramenta que transforma a vida das pessoas, em todo sentido. Não é só você olhar na questão física, mas também, mais ainda, na questão emocional. Quem passa pela corrida faz um desafio, encara esse planejamento, você encara qualquer coisa na corrida, porque a corrida nos encoraja no dia a dia. Eu fiz parte de um processo. Como eu disse, eu não nasci atleta, eu me tornei atleta. Eu comecei fazendo provas de 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, 15 quilômetros, meia maratona, para depois se tornar maratonista. Isso levou um tempo de 10 anos para mim fazer a minha primeira maratona, meu primeiro 42 quilômetros. Primeiro, quem não começou e vai começar ou quer, você tem uma orientação de um profissional, de um amigo que já corre, para dar dica legal para você não fazer loucura, respeitar o seu limite. Então hoje, como a corrida está na moda, tem muita gente correndo por conta própria, sem nenhuma preocupação, porque quando você é orientado, uma técnica de corrida, uma carga de treinamento, você tem possibilidade de você evoluir mais rápido, sem consequências. Você começar um trabalho dentro da corrida sem orientação, você corre o risco de se lesionar, treinar errado, e isso aí acaba sendo impactante. Como eu disse para vocês, a corrida ela tem que ser prazerosa. Claro que ela traz a dor muscular no começo ali, mas depois o teu corpo vai pedir muito mais isso, essa sensação do bem-estar, né? E eu aconselho, faça um processo, dê tempo ao tempo. Como eu disse, eu levei 8 anos de treinamento sistemático para fazer os primeiros resultados. Então, esporte, corrida é longo prazo. Não queira o resultado para ontem. Isso aí não vai acontecer. Respeite o seu limite. Se você fazer uma programação, daqui comecei a correr, daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio, 2 anos, vou fazer uma maratona, vou fazer uma prova mais longa, perfeito. Porque no começo, o que nós temos que fazer? Para quem está começando, explorar o máximo de provas mais curtas, para você explorar a velocidade, porque depois ela vai se estagnar e você não vai evoluir mais. Você vai começar a ganhar resistência. E com a resistência você tem mais possibilidade, mais chance de fazer provas mais longas. Então eu fiz esse trabalho. Primeiro eu explorei a minha fase da velocidade. Ganhei a carga, né, e a resistência. Aí eu parti para as provas mais longas. Essa é a dica que eu dou. Mas não tem segredo. Porque quem anda não tira o pé do chão. Quem corre voa. Mas é verdade. Às vezes o pessoal fala assim, dá uma dica, como é que eu começo a correr? A pessoa fala assim, mas você faz alguma coisa? Eu faço academia. Eu faço caminhada. Mas caminhada para corrida é muito diferente. Claro que não. Caminhada é uma coisa, corrida é outro processo. A pessoa faz caminhada, beleza. Geralmente a pessoa faz caminhada, onde está o braço da pessoa? Embaixo. Né? O processo para a corrida não vai mudar nada. Se você tem um ritmo de caminhada, continua fazendo o mesmo ritmo, só introduza o movimento na corrida. Porque eu disse, caminhada, você não tira o pé do chão, a corrida, a gente flutua, tira os 2 pés do chão, E a elegância, né? A elegância. Quem faz caminhada é assim, A corrida não, é elegância, É verdade. E não precisa alterar o ritmo, é só você colocar o movimento aqui, Aí teu corpo vai pedindo mais e muito mais. Isso, nunca esqueça. Se tu tropeçar e cair, continua dando um passo adiante. Beleza? Boa! Mais uma só. A quer fazer uma pergunta para você. Bom dia. Falando agora do prêmio que você recebeu, o prêmio de Jordão, ele é o símbolo do espírito olímpico e está representado no Body 4 também, que é muito legal. Mas eu queria saber o que ele significa para você no dia a dia, fora das pistas. Olha, é igual alta performance, né? Chegar é muito difícil.
mas para você se manter lá é muito mais difícil ainda, né? Da mesma forma, vocês têm uma meta, superou, agora você já fica na expectativa, como será a próxima, né? É muito difícil você se manter lá. Então é desafio, mas ser homenageado pela medalha Barão Pierre de Coubertin, nunca imaginei na minha carreira, na minha vida, que pudesse ser agraciado por essa honraria que está muito além da performance, né? É mais demonstrar o verdadeiro valor do espírito olímpico, que realmente acho que tem que estar dentro do coração de cada um de nós atletas. Porque o atleta ele tem uma missão, né? Não é só a performance, né? Mas sim o legado. Porque o atleta ele tem o poder de inspirar as pessoas, de inspirar principalmente jovens, crianças. Olha a responsabilidade. Então eu carrego essa medalha Pierre de Coubertin como uma grande responsabilidade de um legado que seja eterno, não para o Vanderlei, mas na vida de cada uma daquelas pessoas que possa ser impactado com esses valores, né? E é isso que a gente coloca lá dentro do Instituto, no trabalho que a gente desenvolve, né? E também nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Porque não adianta você ser um grande atleta, um grande ídolo, se você não é uma grande referência dentro da sociedade. E a gente vê que muitos dos atletas grandes, que foram lendas do esporte, acabam se perdendo por um outro caminho e acabam impactando e ofuscando, né? Muito aquilo que ele foi idolatrado na sua carreira. Então, para mim é uma grande responsabilidade, mas também é um grande compromisso que eu sempre tive dentro da minha carreira e dentro da minha vida, né? Sempre procurar fazer o melhor sempre, não só na busca, mas também em nossas atitudes. É isso que nós temos que ser. Isso é o espírito do Barão, né? De igualdade, de solidariedade, né? E de muitas referências que a gente possa transcender, não só dentro do esporte, mas também fora a essa área também. Então, assim, me orgulho muito, nunca imaginei, né, como eu disse, ter essa honra de poder ter essa medalha que significa muito, acho que não só para mim, mas também para a imagem do nosso país, porque essa medalha reflete um pouco que nós brasileiros somos um povo pacífico, temos as nossas indiferenças sociais que existem, né? Mas olha só, nosso país é maravilhoso, temos todas as riquezas que nós precisamos, de um país, mesmo que com essas indiferenças raciais, de muitas religiões, a gente é pacífico, a gente vive em harmonia, né? Mas coisa que algo é muito diferente, né, em outros países, né? E é isso que a gente tenta levar na imagem, né? Sempre o melhor do nosso país, sempre o melhor das nossas atitudes. Muito bom, gente. Bom, com muita dor no coração, né? Mas a gente vai ter que finalizar. Chegamos ao nosso final. Primeiro, Vanderlei, quero te agradecer. Eu sou seu fã, né? Primeiro eu dividi o palco porque estou me tremendo até agora, entendeu? Não é fácil, mas eu quero te agradecer pela sua disponibilidade de ter vindo, de ter topado, sim, de primeira, né? E poder passar um pouco desse conceito da sua vida e tudo que rolou. E a gente trouxe aqui para você uma lembrancinha, né? Como dizia o Caco Antibes, né? Só uma lembrancinha, né? Mas um gesto que a gente quer deixar e quero que você leve isso no seu dia a dia. Não, mas eu ganhei mão corre 4, hein? A sua pulseirinha está aqui, o seu número de peito com o seu nome, que é um certificado, tá? Que você veio no treinamento. Isso não tem preço. Eu fiz parte do treinamento. A tão sonhada medalha. Mas aqui é dourada, né? Isso aqui faço questão. Essa eu não tive o prazer de beijar lá, mas aqui eu beijo. E aqui uma lembrança para você, tá bom? E todos vão receber medalha, todos vão receber o seu certificado, tá bom? Bom, deixa eu me despedir aqui, porque é o seguinte, falo demais, né? Assim como mais ou menos.
Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu quero desejar tudo de bom na vida de vocês e que vocês possam daqui 50 anos estar contando essa história maravilhosa, não só para mim que eu vou estar vivo, claro, né? Mas também para outras gerações. Que a história de vocês seja inspiradora, assim como a minha. Que Deus abençoe. Obrigado! E só para agradecer também, né, a todo o time de vocês, da Hortense, que sempre recebe a gente com muito carinho, o Marcos, que acredita muito, né, junto com a Bia, que faz os nossos vídeos lá, né, e vai para o Brasil todo. Todos vocês, o nosso time de promotores, a galera da Diferente, o gestor, meu gestor Gustavo Palma, a Denise do time de canal, né, a todo o time que deu apoio pra gente, a Silvia, cadê a Silvia? Meu braço direito aqui, né, nossa analista, o Caio, né, todos os que fizeram um pouquinho isso acontecer. A gente vai dar 5 minutinhos para vocês, depois a gente volta com a premiação, tá bom?